Olá, bem-vindos. Nessa aula, eu quero começar a tratar com vocês sobre o tema direito do consumidor. Bem, muitos podem achar por que estudar direito do consumidor e por que estudar direito do consumidor nos dias atuais, mas não há dúvidas que é uma matéria que faz parte do nosso dia a dia. Nós acordamos consumindo e vamos dormir consumindo. E por ser uma relação econômica, ela é importante de se conhecer quais as regras e como o Estado acaba intervindo nessa relação entre particulares e, portanto, trazendo essa normativa e esse direcionamento pelo grande interesse público envolvido. Então, para nós começarmos a estudar direito do consumidor, é preciso, antes de mais nada, contextualizá-lo. Como nós vamos contextualizar o Código de Defesa do Consumidor? Começamos com o seu conceito. Então, para que possamos compreender qual o conceito do direito do consumidor, é preciso levar alguns fatores fundamentais. O primeiro deles é a composição. Qual a composição do Código de Defesa do Consumidor? Nós vamos ver que o Código de Defesa do Consumidor ele é composto tanto de princípios como de normas jurídicas. Então, são os princípios e as normas jurídicas que vão regular essa relação econômica de consumo. Além disso, nós temos um objeto de preocupação do Código de Defesa do Consumidor, que é a sociedade de consumo no dizer de Ada Pellegrini Grinover. E, além do mais, nós temos também um objetivo, que é a tutela integral, sistêmica e dinâmica dessa parte mais vulnerável da relação de consumo, que é a figura do consumidor. Então, nós podemos conceituar o direito do consumidor como um conjunto de normas e princípios que tratam da sociedade de consumo em busca de uma proteção integral, sistemática e dinâmica da parte mais vulnerável da relação consumerista, qual seja o consumidor. Agora, qualquer análise que nós faremos do direito do consumidor precisa ter como ponto de partida o fato de que se trata de um diploma com expressa origem constitucional, né? Por duas razões. A primeira razão é que o direito do consumidor é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 32 da nossa Constituição Federal. E além de ser um direito fundamental, também o Constituinte elencou o direito do consumidor enquanto um princípio geral da atividade econômica previsto lá no artigo 170, inciso 5 da nossa Constituição. Então, não por outra razão, o Código de Defesa do Consumidor, dado a relevância, dada essa necessidade de proteção, ainda em 88, estabeleceu um prazo para que o legislador criasse, pensasse as normas protetivas para o consumidor. Inclusive, ele deu prazo de 120 dias, mas é sabido que somente em 15 de março de 1990, né, nós tivemos a promulgação, a vigência do Código de Defesa do Consumidor. E, sem dúvida, foi um marco para a proteção, né, e principalmente porque permitiu que, de forma codificada, o consumidor pudesse ter uma garantia e uma proteção mais efetiva nessas relações. Agora, é certo, né, de que até em razão dessas mudanças que sempre ocorrem nas relações de consumo ou particularidades, se a gente for lá no artigo 24 da Constituição, inciso 8º, nós vamos trazer a possibilidade de que
a competência para legislar sobre matéria de direito do consumidor, ela é uma competência legislativa concorrente, né? Dessa sorte, essas regionalidades possibilitam que os demais entes possam também legislar sobre a matéria de direito do consumidor. Bem, e qual a natureza jurídica do direito do consumidor? Atualmente, há um consenso na doutrina jurídica da autonomia do direito do consumidor enquanto uma disciplina, né? Lógico, devido à existência de princípios, normas, que acabam caracterizando como tal. Mas é importante frisar o seu ponto de toque não só com o direito civil, né, o direito empresarial, mas também o direito econômico, né? Então, existem algumas divergências e existem várias teorias, né? Por exemplo, Cláudia Lima Marques, ela traz que o direito do consumidor é um ramo autônomo do direito privado que acaba se somando ao direito civil e ao direito empresarial. Risato Nunes e Nelson Neri Júnior diz que é um ramo autônomo desse novo direito denominado difuso, né? Mas, apesar dessa valia de querer encaixar o direito do consumidor na teoria geral do direito, sem dúvida, é importante frisar de que o Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma característica muito própria, e por isso esse destaque, porque ele acaba fazendo parte do que é chamado de microsistema legislativo das normas de direito difuso, que foi inaugurado a partir da Constituição de 88. Então, o CDC acaba sendo um microsistema legislativo porque possui normas de direito público e de direito privado, né, tanto de direito material quanto de direito processual e de várias áreas do direito, civil, penal, administrativo, econômico, né, como a gente viu. E preocupa-se muito menos com a subdivisão técnica e informal e mais com a efetividade e a interpretação constitucional das suas disposições, sempre, na maioria das vezes, vamos colocar assim, em favor da parte mais vulnerável dessa relação, que é o consumidor, né? E também é importante que vocês percebam que as normas do direito do consumidor possuem o que nós chamamos de dicção aberta. Por quê? Porque elas procuram estabelecer parâmetros para incidir com a maior amplitude possível nas relações jurídicas que contêm a presença dessa parte mais vulnerável, que é o consumidor. Então, essa característica do CDC, lógico, aliado ao reconhecimento como um microsistema, demanda que a interpretação de qualquer lei que afete essa relação consumerista, ela seja feita sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, né? E passa a ser, inclusive, ressaltada quando se tem em vista a influência exercida pela teoria do diálogo das fontes, né, que mais à frente nós vamos comentar um pouquinho também sobre ela. Até porque no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, o próprio texto estabelece, né, que o CDC, ele ali traz normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 5º, da Constituição Federal, bem como o artigo 48 do ADCT, que trouxe aquele prazo de 120 dias, né? Então, as normas do CDC, elas têm essa característica de serem normas de ordem pública e interesse social. E o que isso significa, né? Qual a repercussão disso na prática? Primeiro, que se trata de normas cogentes,
ou seja, obrigatórias e não admitem renúncia prévia em prejuízo do consumidor, né? Isso não significa, a gente for olhar no caso concreto, que o consumidor encontra-se impedido de transacionar, de negociar, seja judicial, seja extrajudicialmente, a respeito de direitos disponíveis, né? O que se veda, na verdade, é a renúncia prévia a direitos, ressaltando que o consumidor, principalmente quando ele se trata de pessoa jurídica, e lógico, de forma excepcional, mostra-se viável sim a pactuação de limitações à extensão da responsabilidade do fornecedor, lá com base no artigo 52, inciso 1º do próprio CDC, né? É importante deixar essa ressalva. Bem, uma outra característica, né, que repercute nessa norma de ordem pública e interesse social é o fato que o juiz está autorizado a conhecer dessas normas independentemente de provocação das partes, ou seja, de ofício, né? Então, o conhecimento de ofício da abusividade das cláusulas não se estende, a gente vai ver, essa área bancária, né? Existe, inclusive, a súmula 381 do STJ, que traz que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Mas por que, professora? É uma incógnita nesse parâmetro jurisprudencial, mas é uma súmula plenamente aplicável no âmbito das relações de consumo. Então, independente dessas exceções, né, as duas características que nós falamos, o fato de ser de norma que não é cogente, obrigatória, não admite renúncia, e a possibilidade de conhecimento do ofício, essas características acabam evidenciando aquela lógica do contratualismo liberal, né, de que as partes podem transacionar o que quiser, como quiser e como puder, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um exemplo típico do fenômeno conhecido como constitucionalização do direito privado, né? Na medida em que possibilita a intervenção do Estado através de leis por ele publicadas no espaço usualmente reservado à autonomia da vontade. Então, isso traz esse rompimento do caráter liberal contratualista que muito prega principalmente nas relações privadas, né? E uma das características, inclusive, do próprio direito econômico. E essa intervenção imposta pelo Estado nos negócios jurídicos, através de leis, é denominado heteronomia. Heteronomia é justamente quando um terceiro interfere nesse contrato, nessa lei feito pelas partes, que é diferente de autonomia. Interessante porque o termo nomínea vem de norma, né? Então, hétero é uma norma colocada por um terceiro, por outro. E autonomia é justamente as normas feitas pelas próprias partes, né? Autonomia é justamente ligado ao poder conferido às partes de livremente disporem sobre suas obrigações em relações contratuais e usualmente prestigiando o princípio da autonomia da vontade, ou seja, o pacta sunt servanda, né? Que é o princípio da força obrigatória dos contratos. Mas isso não significa, né, que houve o afastamento total do princípio do pacta sunt servanda, não, né? É preciso que o contrato observe padrões mínimos de boa-fé, objetiva, equilíbrio material, vedação ao abuso do direito, que ocorre, na verdade, uma mitigação desses efeitos, desses princípios, certo? Então,
Já já nós vamos continuar vendo o CDC como uma lei de caráter social, uma função social do nosso Código de Defesa do Consumidor.